o choque de interesses, a preparação da graça soberana de Deus, a preparação dos homens pecadores e a preparação da adoradora, nós já vimos e sabemos que tudo está debaixo da soberania de Deus e da sua graça maravilhosa. Mateus continua a narrativa falando sobre a atitude de Judas em procurar os sacerdotes a fim de entregar Jesus. É difícil saber exatamente o que o motivou a trair seu mestre. Judas realizou aquilo que seu coração desejava, mas também fez o que Deus havia planejado. Leia Mateus 26, 14 a 16 e Lucas 22, 22. A preparação do traidor. Em Mateus 26, 14 a 16, narra o seguinte: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Certamente, isso de entregar Jesus não ocorreu de uma hora para outra no coração de Judas. O descontentamento de Judas com o mestre deveria vir de longe. Não sabemos, é difícil nós sabermos exatamente o que motivou Judas a trair o seu mestre Jesus. Há muitas teorias, muitas. Alguns acham que ele tentou obrigar Jesus a fazer alguma coisa. E uma vez que Jesus se recusou, ou se recusava a assumir uma posição de liderança nacional, que Judas e tantos outros queriam, desejavam, Judas, ele sabendo do poder do Senhor, o entregou numa tentativa de obrigá-lo a agir. É uma teoria, porque Judas era zelote. E talvez ele desejasse que Jesus liderasse uma revolução. Isso tudo é teoria, é especulação, porque a Bíblia não entra no detalhe. Ela apenas diz que um dos 12, chamado Judas, foi falar com os principais sacerdotes e perguntou quanto eles dariam para ele, para que ele entregasse Jesus. O que é certeza é que na ocasião, naquele momento em que Maria adorou Jesus, derramando bálsamo sobre a cabeça de Jesus, quem falou a respeito do dinheiro? Foi Judas, diz-nos João, no capítulo 12, versículos 4 e 5.
É claro, ele queria o dinheiro para si mesmo. Versículo 6 de João 12. E estando totalmente desiludido com Jesus, diante daquele episódio ali de Maria, porque ele achou que era um desperdício e ele era o que carregava a bolsa, ou seja, ele era o tesoureiro. E Jesus não apoiou a ele, ao contrário, apoiou Maria, dizendo que aquilo que ela fez estava preparando o seu corpo para o sepultamento e que isso aí seria testemunho e seria gravado e ficaria para a história, e isso sempre seria lembrado, essa atitude de Maria. Então Judas vai procurar, vai conversar com os principais sacerdotes. Determinado, ele estava a fazer o que havia planejado. Judas realizou aquilo que o seu coração desejava, mas também fez o que Deus havia planejado. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 22, quando Jesus está ali na última ceia, Jesus, ele vai dizer que o Filho do Homem vai segundo está determinado. Mas, ai daquele por quem ele está sendo traído. Essa declaração de Jesus nos diz que Jesus seria morto, porque isso já estava determinado por Deus. Porém, aquele que o trairia, no caso, Judas Iscariotes, ele pagaria por isso, ele receberia a sua recompensa por isso, receberia o castigo por isso. Judas, ele jamais poderia argumentar com Deus que não tinha culpa na traição. Eu não tenho culpa na traição porque o Senhor mesmo determinou, o Senhor já tinha decretado tudo. Não. Judas, como qualquer ser humano, tem responsabilidade pelo seu ato. Pois ninguém obrigou Judas a fazer aquilo. Embora tudo tenha ocorrido segundo a vontade de Deus. Maria, ela demonstrou publicamente o seu amor pelo Senhor Jesus, ao ungir Jesus, enquanto Judas se afastou do Senhor, se afastou às escondidas, com o propósito de trair Jesus. Judas, provavelmente, ele foi à casa daqueles sacerdotes que estavam reunidos e deu a eles o que eles queriam, o que eles esperavam, uma chance de acabar com Jesus. Apesar deles não quererem fazer nada durante a Páscoa, mas ali estava a oportunidade que eles queriam e não poderiam desperdiçar. Por isso, fecharam negócio com Judas, que, recebendo o dinheiro, esperou uma boa ocasião para
entregar Jesus para realizar aquela má obra de entregar Jesus. 30 moedas de prata foi o valor que ele recebeu, o valor estipulado. Naquele momento, Judas definitivamente virou as costas para o Senhor. E o Senhor definitivamente virou as costas para Judas. É triste, mas nós temos que compreender, ter esse entendimento em nosso coração que a morte de Jesus, embora ela tenha sido planejada e executada pelos homens, ela foi disposta pelo soberano propósito de Deus. Mesmo as atitudes más, ímpias das pessoas não conseguem frustrar o plano de Deus. Ao contrário, vão colaborar para que aconteça aquilo que Deus planejou. Este Deus soberano, através do sacrifício de Jesus, salvou a humanidade, salvou a muitos. Jesus salvou a mim, salvou a você e salvará todos os seus. Por isso, nós estamos aqui falando de Jesus, pregando esta salvação, evangelizando. É isso que fazemos e devemos fazer todos os dias. Levar essa boa notícia. O Deus santo, justo e puro, que se ira contra o pecado, providenciou a salvação para nos livrar do pecado e da morte, a morte eterna. Para o nosso bem, para que nós fôssemos filhos, filhas livres em Cristo, o Senhor Jesus assumiu a tarefa de dar a vida pelos nossos pecados. E devemos louvar a Deus, glorificar ao Senhor pela disposição do Senhor Jesus em realizar esta obra dolorosa de morrer na cruz. Mas esta obra, este sacrifício que nos liberta, nos purifica, nos limpa, nos salva, nos redime a nossa alma, liberta para sempre e anuncia a todos que estão ainda escravizados pelo pecado, que há salvação em Cristo Jesus. Se você ainda se encontra preso nas garras do inimigo, se a sua alma ainda não foi alcançada por Jesus Cristo, creia hoje. Tenha certeza da sua salvação. Isso é possível a mim, a você. E como a tantos outros que já têm esta salvação, é possível nós crermos e termos a certeza de que somos filhos, filhas de Deus em Cristo Jesus.
somos adotados e fazemos parte da família de Deus, começamos uma nova vida e vamos viver eternamente com Jesus. Jesus Cristo, Ele venceu a morte e cumpriu o propósito divino. Deus nos deu aquilo que é preciosíssimo, seu Filho Jesus, para a nossa salvação. Será que há algo precioso demais em nossa vida que não possamos oferecer a Jesus? Que é de mais precioso em nós? O nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todo o nosso bem, toda a nossa vida deve ser entregue a esse Jesus Cristo, o Filho de Deus.